Boas-vindas a mais uma análise. Quando a gente pensa em engenharia estrutural, é muito comum imaginar logo um monte de blocos sobrepostos, aço e tonelada de concreto, né? Mas, na verdade, dá para enxergar tudo isso como o aprendizado de uma linguagem universal simplesmente fascinante. Pense bem, antes que seja possível erguer arranha-céus gigantescos ou construir aquelas pontes quilométricas, a gente precisa primeiro dominar o alfabeto básico dessa ciência. E é exatamente isso que o material de hoje destrincha para a gente com muita clareza. As letras invisíveis que, no fim das contas, mantêm o nosso mundo físico de pé. Antes mesmo de surgir o primeiro esboço de um projeto colossal no papel, é absolutamente indispensável ter um domínio total das propriedades físicas mais básicas. Estamos falando de massa, tempo, temperatura e volume. Sabe por quê? Porque essas propriedades são a fundação inegociável de qualquer cálculo seguro que venha a ser feito lá na frente. É como se fossem as vogais do nosso alfabeto estrutural. Tem uma citação no material de hoje que traz um alerta fortíssimo. Para o engenheiro, não basta saber como calcular, é crucial entender a natureza do que se está calculando. E o X da questão é bem esse. Apertar botões no software de última geração ou decorar um monte de fórmulas complexas simplesmente não é o suficiente. Compreender a verdadeira essência física daquilo que a gente está medindo no mundo real é de fato uma questão de sobrevivência da estrutura. Para entender tudo isso a fundo, a nossa análise de hoje vai seguir um roteiro bem direto. 1. O alfabeto técnico. 2. Grandezas escalares. 3. Grandezas vetoriais. 4. A anatomia do vetor. E, por fim, 5. Aplicações críticas. Ponto 1 da nossa lista: o alfabeto técnico. Bom, o que é, afinal, uma grandeza física? É qualquer propriedade de um corpo ou fenômeno que pode ser medida. E sempre, sem exceção, ela vai receber um valor numérico e uma unidade correspondente. A engenharia civil não fica só no mundo das abstrações, não. A gente lida diariamente com propriedades palpáveis, coisas que podem ser pesadas, contadas, dimensionadas e cujos efeitos são sentidos na pele no dia a dia de um canteiro de obras. Ponto 2. Grandezas escalares, ou simplesmente o quanto. A simplicidade elegante das grandezas escalares está no fato de que elas só precisam de dois fragmentos de informação para serem perfeitamente compreendidas em qualquer lugar do mundo. Um valor numérico, que a gente chama de módulo, e uma unidade de medida. Falar apenas 100 deixa a história meio incompleta, concorda? Mas no momento em que se diz 100 quilogramas, pronto, qualquer incerteza desaparece na hora. E a verdadeira beleza conceitual dessas grandezas escalares é que aquela nossa matemática elementar do dia a dia funciona, que é uma maravilha aqui. 2 mais 2 dá 4 e ponto final. Elas podem ser somadas ou subtraídas usando a álgebra básica que todo mundo conhece, sem nenhum grande mistério matemático por trás. Mas como é que isso ganha vida numa obra de verdade? Olha só, a massa em toneladas dita a quantidade de cimento que precisa ser comprada, ou revela aquele peso esmagador de um prédio que chega fácil na casa das centenas de milhares de toneladas. O volume serve para dimensionar os reservatórios. O tempo é o chefe implacável dos cronogramas. A temperatura exige um controle absurdo durante a concretagem para evitar rachaduras. E a densidade é quem vai bater o martelo sobre o peso específico que a fundação vai ter que aguentar. Tudo muito prático e direto. Indo agora para o ponto 3. Grandezas vetoriais. Aqui a gente entra no como e no para onde. É aqui que rola uma quebra de paradigma formidável. De um lado da tela, a gente tem as nossas velhas conhecidas, as grandezas escalares, que ficam felizes só com o módulo e a unidade. Mas do outro lado, as grandezas vetoriais são bem mais exigentes. Elas pedem uma gramática mais robusta, módulo, direção e sentido. Porque, vamos ser sinceros, saber a intensidade de uma força atuando numa viga não adianta de absolutamente nada se a gente ignorar de qual lado essa força está vindo ou para onde ela está empurrando. E tem uma regra de ouro fortíssima aqui. Vetores não podem, em hipótese alguma, ser somados com matemática simples. Aquela história de 2 mais 2 é 4 pode falhar catastroficamente nesse cenário. Imagina só, se duas forças com intensidade 2 estão empurrando o mesmo pilar, só que em sentidos opostos, uma anula a outra e o resultado final é zero. É por isso que a análise vetorial especializada entra em campo como a única ferramenta viável. Parte 4. A anatomia da grandeza vetorial. Vamos dissecar isso. Todo vetor é formado por três componentes que trabalham sempre juntos, de forma inseparável. Primeiro a gente tem o módulo, que é a intensidade bruta da força. A resposta para a pergunta, quantos newtons tem isso? O segundo é a direção, que é basicamente a linha imaginária de ação.
É horizontal, é vertical, está inclinada. E o terceiro componente é o sentido, literalmente para onde a pontinha da flecha está apontando. A força está puxando a estrutura para cima ou está esmagando ela lá para baixo? Para a coisa dar certo, tudo isso tem que ser calculado num pacote só. E agora o ponto 5. Aplicações críticas na engenharia. Na construção civil, o vetor mais fundamental de todos e que está em todo lugar é a força. É simplesmente impossível prever como um prédio vai lidar com a gravidade se não houver um cálculo perfeito do peso vertical que vai descendo de andar em andar. E não é só o peso estático, não. É justamente o domínio desses vetores de força que permite projetar aquelas fachadas de vidro incríveis que conseguem suportar os ventos mais agressivos durante uma tempestade sem quebrar. A gente também tem o deslocamento. E olha, muito cuidado aqui. Deslocamento para engenharia é bem diferente de simplesmente medir uma distância percorrida. A gente está falando de uma alteração de posição que tem uma direção muito específica. O recalque de fundações, que é quando a base do prédio cede, é um exemplo clássico e perigoso disso. Mapear com extrema precisão o vetor que mostra quanto e para qual direção exata um pilar afundou na terra é literalmente a única forma de evitar que a obra inteira entre em colapso. A velocidade é mais um conceito de necessidade absoluta. Sendo o vetor que avalia a taxa de mudança de posição, entender como ela funciona dita as regras do jogo quando o assunto são as megaestruturas. Torres muito altas e esbeltas não podem ser erguidas na base do achismo. Elas exigem cálculos absurdamente exatos das velocidades dos ventos de projeto. Sem esse entendimento aerodinâmico afiado, a integridade do prédio logo na primeira ventania forte estaria totalmente arruinada. E para coroar o nível de complexidade, entra em cena a aceleração. Aqui, a gente lida com cenários de tolerância zero para erros. O exemplo mais extremo para aceleração? Atividade sísmica. Os terremotos impõem forças dinâmicas horizontais simplesmente monstruosas, capazes de chicotear edifícios inteiros em questão de frações de segundo. Portanto, projetar um prédio para ter resiliência sísmica é, acima de tudo, travar uma batalha milimétrica contra esses vetores de aceleração que são devastadores. Tudo que a gente explorou até agora deixa no ar uma indagação inevitável. Como o domínio absoluto desse alfabeto invisível de forças vai determinar o futuro da construção civil? Será que as imponentes estruturas de amanhã vão continuar firmes, rasgando as nuvens, ou vão acabar sucumbindo a forças ocultas que não foram plenamente compreendidas nos cálculos? Porque, no fim das contas, entender essas grandezas todas não é um mero luxo da matemática. É o alicerce principal que permite à nossa civilização continuar construindo o que parece impossível com total segurança. Foi muito bacana conduzir essa exploração estrutural hoje. Um abraço e até a próxima análise.